Pessoal, vamos falar então aí da segunda parte, melhor dizendo, da semana 6, dia 7, a respeito de todos os assuntos relacionados ao direito administrativo e resolução de questões. Questão 16. Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular? É considerado ato que inexistente. Certo? Ele é considerado ato inexistente. Ato inexistente é o que? É ato ilegal. E ato ilegal deve ser anulado. Ok? Veja que a gente trouxe aqui para vocês. Segundo aí o Eli Lopes Meirelles, vai falar que o ato praticado por usurpador de função pública, isso é alguém que exerce funções administrativas sem estar investido para tal, é considerado que inexistente e não irregular. Perceba que o examinador foi lá no livro dele. Nesse sentido, vejamos que o Eli Lopes vai trazer aí a respeito disso. Então, ato inexistente apenas tem aparência de manifestação regular da administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo. Então, não é um ato administrativo. É o que ocorre, por exemplo, com o ato praticado com o usurpador de função pública. Tais atos equiparam-se em nosso direito a atos nulos. Então, equipara como ato nulo, sendo assim irrelevante e sem interesse prático. A distinção entre nulidade e inexistência, então não tem interesse prático tanto na nulidade como na inexistência, como é o caso aí, a gente está trazendo a inexistência, porque ambos os resultados aí tem que ter, são o que? Conduz à invalidade. E se subordinam às mesmas regras de invalidação, ou seja, o ato inexistente, o ato nulo é o que? Ato ilegal, imprestável desde o seu nascedouro, na realidade. Então veja só, ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato inexistente. Ato inexistente também pode ser considerado que um ato ilegal. O ato ilegal deve ser anulado. Então, não está correta a questão. Questão número 17. Entre os elementos constitutivos do ato administrativo, o motivo é caracterizado pela consequência visada. A consequência visada é quem? Deixa eu tirar isso aqui. Consequência visada é a finalidade. Certo? Sempre a consequência visada é a finalidade, que a finalidade sempre vai ser quem? O interesse público. Então, consequência visada sempre vai ser o interesse público. Ao passo que a finalidade é a causa legalmente prevista. A causa legalmente prevista é o porquê daquele ato. Então, é o motivo. Ele foi inverter os conceitos, por isso que está errada a nossa questão. Vamos ver aqui. Então, consequência é quem? Minha finalidade. A causa é o meu motivo. Vamos puxar aqui. Vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais claro sobre esses elementos do ato. Então, primeiramente, você tem que pensar o seguinte, ó, temos uma lei. Essa lei ela vai disciplinar um ato administrativo. Então, ato administrativo, ele é o que? Legal.
ou seja, está abaixo da lei, ele é subordinado a quem? A lei. Então nós temos lá, nós temos competência, temos o que? Finalidade, nós temos o que? Forma, motivo e por fim objeto. Perfeito? Então nós temos esses elementos. O primeiro elemento, que vai ser a competência, não é a competência que nós pensamos no nosso dia a dia, para dizer que uma pessoa é competente ou incompetente, que é aquela pessoa que não detém o conhecimento específico para alguma coisa. Não. Essa competência é o que? É o relacionada com as atribuições. Então, se você pode ou não exercer aquelas atribuições que estão previstas no atribuições do seu cargo. Exemplo: um professor de Universidade Federal, ele ministra uma aula, certo? Mas o pessoal não gosta dele. Resposta: ele é incompetente? Não. Ele tem competência? Sim. Só que ministra uma aula ruim. Então veja, não é o que? Não é uma pessoa incompetente. Então está dentro do rol das atribuições do cargo dele aquela atribuição. Então, primeiramente é isso. A finalidade sempre vai ser quem? Então a competência é, vou fazer a pergunta, quem faz, ok? A finalidade é que é sempre o interesse público. A forma é o que? É a exteriorização do ato, certo? Como que ele vai se manifestar? Por exemplo, no papel, escrito por escrito, certo? E esses dois eu tenho que sempre analisar em conjunto, certo? O motivo vai ser o que? O motivo do ato, o que ele vai ser? Ele vai ser vamos puxar aqui para baixo, motivo e objeto, perfeito? Então o objeto vai ser o que? Vamos por aqui, vai ser uma ação, então vai ser um verbo. E o motivo, eu vou fazer a pergunta que é o que? Por quê? Certo? Por que que eu estou agindo daquela forma? Perfeito? Então, Vandeir, me dá um exemplo melhor a respeito disso. Então, continuando aqui. Primeira parte foi essa. Então, quem? Aqui eu posso colocar também interesse público, então é para que, certo? Aqui a gente falou a exteriorização por escrito, por exemplo, e motivo e objeto, ok. Então o motivo eu vou perguntar por quê. Vamos colocar um exemplo aqui. Aqui você
esse cidadão aqui é um agente da Anvisa. Aqui tem um estabelecimento comercial, por exemplo, um mercado. Isso aqui é um exemplo clássico aí, tá? Um mercado. O mercado ele está vendendo produtos vencidos ou seja, estão estragados. Perfeito? Estão estragados. O que mais? Vou pôr aqui e vou pôr aqui. Então, você veio fazer uma fiscalização nesse mercado, constata que tem produtos estragados. O que você vai fazer? Deixa eu mudar essa corzinha aqui e ver se dá certo aqui para dar um destaque diferente. Então, eu vou fazer o que? Interditar esse estabelecimento. Perfeito? Posso fazer isso? Sim. Isso aí é o que? O tal do, vamos puxar aqui em cima, poder de polícia. Perfeito? Você é um agente da Anvisa, certo? Então você tem competência para isso? Sim. Então você tem competência. Aí você, quando lacrou esse estabelecimento aqui, você emitiu o que? Um documento. Perfeito? Porque vai ter que garantir depois o contraditório, ampla defesa, etc. Tal. Para o cidadão tem que estar tudo bonitinho aqui para não dar problema para você. Isso aqui é o que? É exteriorização do ato, que é o que? A forma. Interditei com qual finalidade? Qual finalidade? Interesse público ou coletivo, porque venda de produtos estragados vai trazer problema de saúde pública aí, ok? Agora, o que eu faço? Quem é o meu... Agora eu venho aqui, vou colocar uma outra cor. Quem é o meu verbo? Ó, verbo é o meu objeto. Puxei de lá, é aqui. O meu verbo, então, é quem? O objeto. Perfeito? Então, objeto foi quem? Interditar. Agora eu faço a pergunta para o meu verbo, que é o seguinte: mas por que interditar? A resposta vai me levar a quem? Vai me levar ao motivo do porquê eu ter fechado esse estabelecimento. O motivo é quem? Produto estragado. Então aqui, motivo. Perfeito? Então volta aqui agora. Vamos pegar o marca-texto. Vamos colocar aqui. Nós temos então lá competência. Perfeito? Temos a competência. Isso aí está previsto tudo em lei, certo? Quem é competente? Você aqui, ó. Competência para interdição do estabelecimento que está vendendo produtos estragados. Qual a finalidade disso? Qual a finalidade dessa interdição? É o interesse público. Então nós temos quem? A
nossa finalidade aqui. Nós temos a forma, que é a exteriorização do ato. A forma foi por escrito aqui, certo? Então, tá aqui. O que mais? O objeto. Onde que está o nosso objeto? É isso aqui, ó, interdição. Então, o meu ato de interdição. E o motivo? O motivo foi por causa do que? De produtos estragados. Perfeito? Então é isso aí, um esqueminha aí para você não esquecer mais aí destas, deixa eu mudar aqui essa canetinha, caneta normal, e aqui é preta. Perfeito. Isso aqui é para você não esquecer aí então esses elementos constitutivos do ato. Perfeito? Sempre vai ter essa situaçãozinha aí, sempre você vai estar conseguindo fazer esse esquema aí em todos os atos administrativos. Perfeito? Então, vamos supor, um outro exemplo rapidinho. Você é um agente administrativo agora, certo? E você verificou lá no teu almoxarifado que está faltando produto, certo? Então, você vai fazer agora o que? Deixa eu fazer uma aqui então, aqui embaixo. Vou pegar uma outra cor aqui. Então, você vai ter o que? Ser um agente administrativo. Você vai aqui, vamos por aqui, você, aqui está o seu almoxarifado, certo? Aqui tem o que? Falta material. Falta material. Então você, o agente administrativo, você pode fazer a nova aquisição? Sim. Então você tem competência? Tem. Perfeito? Qual a finalidade? É sempre que o interesse público. Qual o objeto? Licitar, ou seja, compra, licitar. Então esse cidadão aqui é quem? O meu objeto. Por que licitar? É quem? Motivo é o que? A falta de material. Perfeito? Como que eu vou fazer essa licitação aqui? Vai ter o que? Uma forma. Vai ser procedimentos por escrito. Então vai estar quem? A minha forma vai estar presente. Então vai ter o que? Competência. Ó, competência. A finalidade é o interesse público, tem aqui finalidade, a forma, motivo, objeto. Perfeito? Então sempre vai ter isso no teu ato administrativo. Fica mais claro assim? Então vamos lá. Questão 18. A presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade é que presume-se que todos os atos são o quê? Válidos, são legítimos, são conforme a lei, certo? Então, em conformidade com a lei. Então, ele é um atributo universal aplicável a todo o ato administrativo? Sim. O que significa isso? Significa que a partir do momento que for emitido o ato, ele já entra imediatamente no mundo jurídico, certo? Não precisa verificar se ele tem ou não o que? Se ele está aderente ou não à lei, certo? Por causa do que? Por causa do princípio do que? Da presunção da legitimidade. Então está presente em todos os atos administrativos. Então é um atributo universal. 19. O veículo normativo adequado para a edição de referido ato é o decreto. Vamos ver aqui. José, chefe do setor de recursos humanos, determinado órgão público, editou um ato disciplinando as regras para a participação dos servidores em concurso de promoção. Regras, nesse caso, interno, vai ser o que? Pode ser uma portaria, pode ser também o que mais? Uma instrução normativa, certo? Mas não pode ser o que? Um decreto. Decreto é o que? Vou puxar aqui.
é um ato regulamentar privativo de quem? Do chefe do executivo, que vai trazer o que? Explicação de uma lei, por exemplo, certo? Você vai ver com mais detalhe na próxima questão, não vou entrar muito em cima disso, mas não é decreto, poderia ser uma portaria ou uma instrução normativa. Questão 19, 20, pronto. A licença consiste num ato administrativo unilateral. É um ato, é sempre unilateral? Sim. E discricionário. Quando pensar numa licença, imagina na CNH, certo? Você cumpre todos os requisitos da tua prova lá. Então tem uma prova, teste, prova, né? Prova, o teste de legislação de trânsito. Você foi lá, foi aprovado. Depois vai ter lá teste psicotécnico. Você foi aprovado. Aí teve teste, avaliação médica. Aí você foi aprovado. Agora por último vai ter aqui o teste de condução lá, teste prático, avaliação prática. E você foi aprovado. Foi aprovado em tudo, aí veio o GDF, está aqui no GDF. O GDF te negou a CNH. Pode isso, Arnaldo? Não. Por que não pode? Porque é um ato, licença é um ato que é vinculado. Então eu vou colocar aqui ato vinculado. Então licença é um ato vinculado. Então não esqueça isso, porque está sempre presente em prova, perfeito? Então vou mudar isso aqui para você rabiscar aqui. Então é um ato vinculado e ele está sempre presente em prova. Então licença vai estar aí, ó, perfeito? Isso aqui para você tentar de alguma forma não esquecer isso, tá? Continuando, 21. Aqui está dizendo um servidor da Procuradoria do município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de um cargo de comissão, foi preso em flagrante em operação da Polícia Federal por fraudar licitação para favorecer determinada empresa. Então, fazendo besteira. Então aqui ele vai falar com referência na situação hipotética, julgue o item subsequente. Caso o referido servidor seja demitido por decisão em processo administrativo disciplinar, demitido então pelo PAD, poderá o Poder Judiciário revogar esse ato administrativo se ficar comprovado o cerceamento de defesa. Ou seja, ele analisou o PAD e não teve o que? A contraditória e ampla defesa. Pode, a pergunta dele está em cima disso aqui, ó. O Poder Judiciário pode revogar ato do Poder Administrativo, o Poder Judiciário pode revogar ato do Poder Executivo? Resposta o quê? Não. Ele pode fazer o quê? Somente anular, perfeito? Nunca revogar. Então esse ato administrativo, se ficar comprovado o cerceamento de defesa, ainda que exista recurso administrativo pendente de decisão. Então aqui que estava o erro da nossa questão, que o Poder Judiciário não pode revogar. Outro erro também teria aqui na questão, aí seria mais técnico ainda, a gente vai ver aí na Lei 8.112, que é o que? Se lhe for demitido servidor exclusivamente de cargo em comissão, ele não é demitido. Ele é o que? O termo correto aqui é
destituído. Perfeito? Isso daqui é sanção. Demissão é para cargo efetivo. Perfeito? Então teria dois erros aí. Continuando. Questão 22. Removido de ofício por interesse da administração sob justificativo. Então, está sendo removido e tem uma justificativa, que é a carência de servidores de outro setor determinado. O servidor constatou que na verdade existia o que? Excesso de servidores na sua nova unidade de exercício. Nessa situação, o ato, embora seja discricionário, poderá ser invalidado. O que ele está me dizendo aqui? Você está no MPU, certo? No Distrito Federal aqui. Tirar o G do que não é governo. Está no Distrito Federal. Aí o pessoal quer te mandar lá pro Acre, dizendo que tá o quê? Com carência de pessoal lá. Quando você chega lá no Acre, era para ter 5 pessoas e tem o quê? Na realidade tem 50 do mesmo cargo que o seu. Ou seja, você constatou que tem o quê? Um excesso de servidores lá. E a justificativa foi feita dentro do processo, dizendo que eles tinham o quê? Uma carência. Era um ato discricionário, não precisava motivar. Motivei. Agora eu estou perante uma teoria aí, que é a teoria dos motivos determinantes. Ou seja, ela vai prever o seguinte: se eu comprovar que o motivo que foi ali fundamentado inexistir, como é nesse caso aí, que na realidade não tinha carência, tem excesso, o ato sim pode ser invalidado. Perfeito? Questão correta. Então aqui, teoria dos motivos determinantes: se o ato não praticado não corresponder ao motivado, então não corresponder ao motivado, será nulo. Perfeito? Então, se o servidor requer, segundo aí o José dos Santos Carvalho Filho, se um servidor requer umas férias em determinado mês, pode o chefe da repartição indeferi-la, sem deixar expresso no ato o motivo. Por quê? Porque é um ato discricionário. Todavia, indefere o pedido sob a alegação de que há falta de pessoal na repartição e o interessado prova que contrário, que tem o que? Excesso. Então o ato está viciado no motivo, então pode sim ser concedido agora. Então há férias, ok? Questão 23. O exercício do poder regulamentar. Regulamentar vai regulamentar alguma coisa. Então vai regulamenta algo. Esse algo é uma lei. Então a regulamentar, ele regulamenta uma lei por meio de decreto. Se eu regulamento uma lei que é por meio de decreto, quem é privativo para regulamentar a lei por meio de decreto? Privativo do chefe do executivo. Perfeito? Poder, então, regulamenta uma lei por meio de decreto. Só quem pode fazer isso é privativo de quem? Do chefe do executivo. Então, o poder regulamentar não se confunde com o poder. Qual o poder? Lembra aí? Fala aí. Poder começa com nor, termina com mativo. Então isso mesmo, poder normativo. Que esse daqui é quem? Por exemplo, agências reguladoras.
tem o poder normativo? Sim. Então, um exemplo. Então, veja, são duas coisas. Poder regulamentar, privativo. Poder normativo, agências reguladoras. Então, veja a definição aqui. Poder regulamentar é a faculdade que dispõe o chefe do executivo de explicar uma lei para sua correta execução ou expedir decretos autônomos, no caso do presidente da República, ok? Decreto autônomo é aquele que não está regulamentando uma lei, a gente já falou sobre isso. Continuando então, aqui no livro do Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, ele vai falar o que? As competências para a edição desses outros atos de caráter normativo não se fundamentam no poder regulamentar, mas que é o que? Exclusivo do executivo, mas sim no qual? No poder normativo, certo? Da administração pública. Então esse é genérico, que é quem? O poder normativo reconhecido à administração pública, que parcela da doutrina atual tem invocado para defender a constitucionalidade dos denominados regulamentos autorizados, consoante será detalhado à frente aí, então, em outras questões, ok? Mas o que eu preciso saber aqui então? Que eu tenho dois poderes aqui. Então eu tenho aqui um poder que é o poder regulamentar, e o poder normativo, certo? Então o poder normativo, ele é o que? Genérico. Se ele é genérico, eu tinha feito um esqueminha para vocês, colocado assim: normativo, regulamentar. Acho que foi isso que eu tinha colocado, para dizer como ele é mais genérico, serve para o executivo, porque está aqui dentro o poder regulamentar, e aqui está quem? Os atos denominados regulamentos. Vamos dar aqui, por exemplo, a resolução da Anvisa. Aqui dentro vai estar quem? Decreto. Mas como o normativo ele é mais amplo, eu posso dizer que é poder normativo também, sim. Mas privativo é quem? O regulamentar. Perfeito? Então, guarde essas informações aí. Próxima, aqui já falamos. Aqui é sobre o decreto. Esse que é o famoso decreto autônomo. O que significa isso? Significa que ele não está regulamentando uma lei, certo? Então, o poder do executivo, ele pode, por decreto, dispor sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Agora eu posso extinguir. Quando que eu posso extinguir? Quando tiver funções, cargos públicos, condição, quando eles estiverem vagos. Então esse decreto autônomo, alguma parte dele eu consigo, acho que eu coloquei aqui para vocês, eu consigo delegar aqui, ó, decretos autônomos. Pode ser delegado a ministro de estados, mas essa aqui é informação importante: delegados a ministro de estados, ao PGR ou à AGU, certo? Então,
decretos autônomos, tem que cuidar. Por quê? Porque a regra, vou pôr aqui agora novamente, regra é o que? O poder regulamentar ele é o que? Indelegável. Perfeito? Agora a exceção trazida pela emenda aqui constitucional 32 de 2001, a exceção é o que? O poder regulamentar do Poder Executivo, quando tratar de decreto autônomo, pode ser delegado. Perfeito? Mas novamente, quando ele for pensar numa exceção, ele vai ter que explicitar. Quando ele trouxer a literalidade aqui, ó, onde é que tá? Volta, acho que aqui é melhor. Quando trouxer aqui, aqui, ó, poder regulamentar é privativo. Isso aqui significa que ele está trazendo a regra, perfeito? Então, leva sempre isso, que o CESP você vai pegando o jeitinho dele aí, você vai ir muito bem nas questões deles aí, ok? Questão 24. Novo exercício do poder regulamentar, a gente acabou de ver. Privativo do Poder Executivo, não tem aqui, mas estou só trazendo um elemento a mais. Pode editar regulamentos autônomos. Opa, a gente acabou de ver isso aqui, decretos autônomos. Show, legal. De organização administrativa, sim, desde que não impliquem em aumento de despesa, nem em criação ou extinção de órgãos públicos. Eu coloquei aqui? Não, mas volta aqui, ó. Olha aqui, ó, a letra A. Organização e funcionamento da administração federal, qual a condição? Quando não implicar em aumento de despesa, nem na criação ou extinção de órgãos públicos. Então, está correta a nossa questão aqui. Questão 25. Como decorrência de quem? Da hierarquia, existe no âmbito da administração pública o órgão superior que ele tem o poder de avocar atribuições. Então ele está falando que tem o que? O princípio da hierarquia tem um órgão A, e aqui embaixo tem aqui um órgão B. Ele tem o poder de avocar atribuições. O órgão A pode avocar atribuições? Sim. Exclusiva de órgão a ele subordinado? Não. Competência exclusiva não pode ser avocada. Quem diz isso? Lei 9784. Então não podem ser objeto de delegação. Primeiro, edição de caráter normativo. Então essa edição de atos de caráter normativos. Exemplo. Veja que isso aqui é o que? Regra. Então vamos lá. Exemplo. Decreto do chefe do executivo. O que mais? Resolução. As resoluções, se elas têm que ser agência reguladora ou CONTRAN, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Resolução, ela não pode ser então delegada. Então se é feito pela diretoria, pelos presidentes, perdão, então ele não pode ser delegado. E também o que? Matéria de competência aqui, ó, exclusiva do órgão ou autoridade. Então quando tratar de competência exclusiva eu também não posso delegar. Então é isso que traz a nossa questão aí, certo? Então ele diz que eu posso avocar, detém o poder de avocar competência exclusiva. Aqui é o que? Não detém o poder, perfeito? Então questão errada. Questão 26.
fiscalização hierárquica. O que é fiscalização hierárquica? Poderá ser realizada a qualquer tempo. Então, uma fiscalização hierárquica pode ser realizada a qualquer tempo? Sim, desde que haja provocação da administração ou de órgão a ela vinculado. Então, uma fiscalização que esteja presente uma hierarquia, ele está dizendo aqui que eu só posso realizá-la quando tiver aqui uma provocação. De ofício eu não posso. Então, resposta é o que? Errado. Então, não há necessidade de ter a provocação. Pode ocorrer também de ofício. Questão 27. Na prevenção e combate a incêndios, os bombeiros militares exercem o poder de polícia. Perfeito? Perfeito. Podendo até restringir temporariamente liberdades individuais? Sim, por meio de atribuições que lhes são legalmente conferidas. Perfeito. Visando a garantia do direito da propriedade e da segurança pública. Legal. Poder de polícia. Embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, tem esse atributo? Tem. Essa característica? Sim. O uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão judicial. Demanda? Não demanda por causa da executoriedade. Então, por causa da autoexecutoriedade, não demanda decisão judicial, justamente para conferir a celeridade para que ocorra o que? A proteção do interesse coletivo. Então, ter uma interdição no estabelecimento está vendendo produtos estragados que vão ser nocivos à saúde da população. Se eu fosse dependendo de uma demanda judicial, ela ia ser intempestiva, ou seja, fora de prazo, ia trazer problemas sérios. Então, por causa do atributo da autoexecutoriedade, eu não preciso da decisão judicial. 29. Temos aqui então uma autoridade Y. No exercício da sua competência, ele foi delegada para a autoridade X. Então aqui eu tenho o Y, que tinha uma competência, essa competência foi para o X. Ele foi conferido o poder decisório para a prática de determinado ato de autoridade. Poder decisório. Então passou para ele um poder decisório para uma prática de um ato. Praticou o ato administrativo que o administrado Z entendeu-lhe ser prejudicial. Então esse daqui agora recebeu essa delegação, praticou um ato e Z entendeu que está sendo prejudicial a ele. Primeira coisa, eu deleguei competência. Quem é a responsabilidade aqui? Esse é responsável pelos seus atos. Então, se ele cometeu um ato contra Z, ele é responsável por isso. Vamos lá. Nessa situação, caso queira obstar, parar, impedir os efeitos do referido ato, mediante mandado de segurança, o administrado Z, que é esse daqui, deverá dirigir a sua peça à autoridade contra a autoridade delegada e não contra a autoridade delegante. Então ele vai entrar contra a autoridade delegada e não contra essa. Perfeito? Perfeito. Aqui 9784 ele vai falar o que? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado e não pelo delegante. Súmula do STF vai dizer que praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela, ou seja, quem emitiu, cabe o mandado de segurança ou medida judicial.
Então é isso que a questão está trazendo, questão correta. Questão 30. As secretarias municipais de determinado município integram a administração direta. Então, as secretarias, elas estão para o município como os ministérios estão para a União, certo? Então aqui eu tenho a União, tenho quem? Eu tenho os ministérios. Ministério C, Ministério B, Ministério A. Aqui nós temos os municípios e o município vai ter as secretarias. Esse entendimento aqui, caramba, tem que saber cada vez mais coisas? Não, na realidade isso aqui é o seguinte, A, B e aqui C. Quando ele se trata de algo relacionado a um estado, um município, ele te traz essa simetria, certo? Senão ele vai ter que cobrar da União mesmo, perfeito? Questão 31. Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, empresas públicas, você não erra se você colocar aqui já do lado aqui e pensar o que? Caixa Econômica Federal. Como regra geral, são obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros. Então a regra geral é que licita. Vamos colocar aqui. Como que eu posso colocar? Serviços da atividade fim. Não licita. Serviço da atividade meio. Licita. O que significa isso? Significa o seguinte: atividade fim dele está vendendo título de capitalização, está captando recursos nos seus produtos lá relacionados a investimentos, ou seja, está comercializando, está relacionado à área fim, sim, então não vai licitar para isso, senão não teria como competir com a iniciativa privada aí, por exemplo, com o Bradesco, perfeito? Então não faz licitação. Mas agora eu vou utilizar compras de materiais e equipamentos ou contratação de empresas para prestação de serviços de forma indireta, vai ocorrer por meio de licitação. Então aqui está dizendo obrigado a licitar antes de celebrar contrato destinado à prestação de serviços por terceiro. Então obrigado a licitar é obrigado a licitar. Se fosse para atividade fim, aí não. Quem entendimento traz isso? STF. Última questão da nossa bateria vai falar que as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista são entidades de administração pública indireta. Vamos voltar? Autarquias são, fundações públicas são, empresas públicas são e sociedade de economia mista são sim entidades de administração pública indireta. Perfeito? Então, questão corretíssima. É a última questão aí do nosso bloco. Então terminamos por aqui, até o próximo. Um abraço.